Vamos lá, então, galera, eu vou começar aqui nossa outra aula sobre indução anestésica. É uma parte que, para mim, é muito importante, tanto que lá no curso de anestesia sem medo eu coloco a indução anestésica como um pilar, tá? Como uma condição que a gente precisa estar 100% atento para poder realmente fazer o melhor para um paciente e não aumentar os riscos do procedimento para ele, tá? Se a gente for ver no risco de mortalidade, né, o risco de mortalidade está muito mais envolvido no pós-operatório do que em outras fases da anestesia. Só que eu acredito que esse momento de indução é o momento mais perigoso, onde a gente pode cometer erros e gerar uma condição de instabilidade fisiológica. A gente vai tirar o paciente no fisiológico basal, do jeito que ele chegou para a gente, e vai colocar ele no plano anestésico. Então, nesse momento, pode haver turbulências, a gente pode sobrecarregar o coração, a gente pode ter apneias, a gente pode ter várias complicações, e que por isso que nesse momento de indução a gente precisa estar 100% focado e prestando atenção no que está fazendo para poder gerar manobras que mitigam os riscos e os problemas que a gente pode ter no nosso paciente. Então, assim, eu vou ensinar o que eu considerei como uma indução perfeita para a minha realidade, né, no perfil de clientes que eu trabalho. Não estou falando que toda vez eu faço do mesmo jeito, mas aqui eu vou ensinar uma forma em que você vai conseguir aprender um formato que praticamente 80% da tua rotina você vai conseguir aplicar ela com bastante sucesso, respeitando, claro, todos os pilares que eu citar aqui, né? Porque é um método, tá? A gente tem bastante formato para a gente poder fazer isso. Uma forma em que você tem que aprender, por mais que você nunca fez uma indução, você vai fazer as primeiras vezes, você vai ter que utilizar uma metodologia que eu ensino, que é os 3 Vs, tá? Então, ver, você vai ter que analisar, você vai ter que coletar dados, você vai ter que vigiar. Então, você tem que ter um método lógico sistemático de monitorização. Você tem que estar fazendo aquilo e monitorando para entender o que você errou, o que pode ter sido melhor, tá? E vai verificar a utilização de métodos complementares para tomar a decisão. Então, com esses 3 Vs, e toda vez você fazendo e aplicando isso, analisar dados, vigiar o método sistemático de monitorização e verificar os métodos complementares para uma tomada de decisão. Utilizando esses 3 Vs, você vai cada vez ficar mais seguro em realizar as suas anestesias. Então, o conceito central é se tornar o procedimento seguro, não só apenas a escolha de fármacos. Aqui você vai mudar aquela prática em que qual fármaco eu devo usar. Não, como eu devo usar eles, tá? E a gente precisa definir muito bem o que é hemostasia, porque a hemostasia é o equilíbrio fisiológico. Então, nesse momento, a gente tem que induzir o paciente, gerando menos efeitos na hemostasia. Por isso que a gente tem que ter essa, esse momento muito focado para não deixar nada passar e você poder ter sucesso mesmo, em que a gente vai considerar como meta o paciente sair do procedimento melhor do que ele entrou, e senão ele não devia ter entrado, né? Então, isso se torna um trabalho, uma forma de trabalhar, isso se torna um método muito importante na anestesia veterinária. Tá? Opa, passei 2 slides. Então, esse protocolo que eu criei ali da indução perfeita, ele vai seguir 6 principais etapas. A pré-oxigenação, a coindução com fentanil, a indução com propofol, um complemento com ketamina, caso seja necessário, não é obrigatório, mas a gente precisa ter um plano B, vamos dizer assim, a realização da intubação e, assim, consequentemente, depois da intubação, a paramentação anestésica, que é colocar o paciente no monitor. O que eu considero, assim, que você vai ver outros colegas falando que a paramentação ela tem que ocorrer antes da indução. Então, acontece, eu tenho que induzir meu paciente em anestesia com ele já monitorado. Essa é a condição ideal, vamos dizer assim. É uma formato de fazer as coisas que funcionaria muito bem. Mas, na rotina, a gente sabe que nesse momento de paramentar o paciente ainda não totalmente sedado, colocar os eletrodos, colocar o oxímetro na língua, que ele vai ter reflexo para puxar, ele está salivando bastante. Você não consegue medir uma pressão que na hora que o manguito infla, o animal puxa o braço. Tudo essa manipulação excessiva pode sim prejudicar muito o nosso paciente nesse momento da indução. Então, a forma em que a gente consegue colocar a paramentação por último é fazendo tudo isso de maneira sistemática, fazendo isso bem rapidinho, bem sequenciado, para perder o mínimo de tempo possível para poder fazer essa paramentação. Tá bom? Beleza. Uhum.
E aí, com isso, você vai conseguir garantir essa metodologia, esse processo com maior precisão. Então, o que a gente pode fazer, se você se sente muito seguro, você pode colocar essa paramentação ali junto com a pré-oxigenação. Só que eu falo, numa rotina que você tem vários pacientes para fazer, que você tem um paciente ansioso, que você tem uma situação, não é muito prático. Mas o que você pode começar a fazer é naqueles em que você fez um MPA que gerou sedação mais profunda, faz a paramentação primeiro. Não é ruim, até uma condição mais favorável, mais indicada na literatura. Mas hoje, na prática, eu consigo encurtar tanto esse processo desses passo a passos que eu consigo fazer a paramentação em 2 minutos que o paciente eu já induzi, tá bom? Ixi, se der, 2 minutos. Então, a primeira condição é a pré-oxigenação. A pré-oxigenação, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa etapa, eu aprendi, né, estudando, na sua utilização em pacientes com problema cardíaco. E aí, beleza, me senti mais seguro, fiz a pré-oxigenação no paciente, entendi que é um mecanismo muito importante. E depois que eu fiz essa anestesia cardiopata, fiquei pensando, tá, mas se é bom para o cardiopata, ele vai ser bom para os outros também, porque nesse momento de indução, eu faço uma sobrecarga cardíaca, eu faço uma sobrecarga respiratória. Então, assim, é claro que o cardiopata vai ser mais lesado, mas por que que eu vou exigir tanto do fisiológico de um filhote? Por que eu vou exigir tanto do fisiológico num paciente adulto? Então, o porquê isso me veio à mente? Porque o fisiológico é como se fosse um elástico. Então, assim, um elástico adulto, eu vou esticar ele, vou sobrecarregar ele, e na hora que eu soltar, ele volta para a posição correta. Um paciente cardiopata, ele tem esse elástico muito desgastado. Então, assim, ele já vive esticado. Tá? Então, qualquer coisa que eu sobrecarregar esse elástico, ele vai romper. Então, por que que eu vou ficar, então, só porque é adulto, só porque é saudável, só porque não tem alterações de exames, eu vou ficar brincando com esse elástico? Então, eu coloquei como praxe a pré-oxigenação em todos os meus pacientes. Qual outro motivo disso também? Porque quando você está numa rotina de castração, profilaxia dentária, sedação para raio-x, uma rotina hospitalar, assim, diurna, vamos dizer, você acaba que achando a forma de trabalhar nesses pacientes seletivos. E daí, quando chega um cardiopata, você fica estressado. Meu Deus, eu vou ter que mudar, meu Deus, tem que cuidar disso. Então, você muda a tua rotina, porque o paciente já é crítico e tudo isso vai gerando mais ansiedade. A partir do momento que eu já faço a pré-oxigenação com todos, já que eu trato todos como um cardiopata, então quando chega um cardiopata, para mim é um dia normal. Então, eu me acostumo com a situação. Tá? Então, se você não pega uma rotina pesada, paciente crítico, paciente só em condições instáveis, você está pegando bastante paciente castração, condição paciente saudável, quando chega uma piometra você fica ansioso, quando chega um cardiopata você fica ansioso. E você tem que mudar a maneira que você faz as coisas. Então, com isso, você já aplicando a pré-oxigenação em todos os seus pacientes, quando chegar um paciente crítico, é teu dia a dia, você já poupa o cardiológico de todos os seus pacientes. Então, quando chega o cardiologista, um paciente com cardiopatia, para você é mais tranquilo. Quando chega um paciente nefropata, para você é mais tranquilo. Então, tudo isso faz parte também de uma condição de protocolo, que eu uso esse protocolo em todos os pacientes. Tá? Então, o que que essa pré-oxigenação faz? Então, pense assim, ó, um paciente sem pré-oxigenação, em que ele está respirando os 21%, o ar atmosférico, né, com 21% de oxigênio, se ele criar uma apneia, né, em menos de 60 segundos, ele já vai cair muito. Então, assim, se ele ficar aqui 1 minuto, 2 minutos sem respirar, em uma apneia, ele já vai cair a concentração, a saturação dele para menos que 90, tá? Então, esse segundo está errado. Então, por menos que 90%. Então, cai muito rápido. Então, a partir do momento que você faz uma pré-oxigenação ali, de 2 minutos de pré-oxigenação, para essa saturação numa apneia cair para menos de 90, vai demorar 5 a 8 minutos. Tá? Então, a gente acaba substituindo o nitrogênio, que está lá reservado, né, que está no ar atmosférico, que está no nosso pulmão, a gente vai diminuindo a concentração de nitrogênio e aumentando um pouco a concentração de oxigênio, para que eu tenha uma janela de segurança, para que se meu paciente ficar ali em apneia, nesse momento de indução, eu tenho mais tempo para trabalhar com ele, em vez de cair a saturação dele muito, muito rápido, tá? E esse menos que 90% de saturação, o paciente não necessariamente vai ficar roxo, tá? Então, existe uma diferença ali em saturação e pressão, né? Mas o fato
de eu pré-oxigenar o paciente 2 minutos, pré-oxigenação no paciente, já vai dar uma janela ali de 5 a 8 minutos, caso ele tenha uma apneia. Tá? Então, isso deixa o procedimento muito mais tranquilo, e se acontecer alguma intercorrência, eu tenho mais tempo para trabalhar, tá? Eu não preciso ficar desesperado. Tá? Então, a pré-oxigenação entra como uma parte muito importante para ficar tranquilo, para se der apneia, tudo bem, eu tenho 5 minutos para trabalhar com ele de maneira segura, porque eu já fiz a pré-oxigenação enquanto ele estava ventilando de maneira natural. Então, isso é muito, muito, muito importante para você ficar seguro. Se na indução, se já nesse momento de indução você ficar nervoso, a chance de você errar mais para frente é muito maior. Então, na pré-oxigenação, a gente acaba gerando um manejo de estresse no nosso paciente, tá? Então, a gente vai acabar que o estresse eleva o VO2. Então, pacientes ansiosos, ao iniciar, vai ter uma pré-oxigenação e uma pré-oxigenação menor. Então, na sedação, esse estresse que pode ter no MPA, eu já vou trabalhar um pouco a concentração, o volume de oxigênio dele, tá? Métodos de administração, eu posso usar máscara facial, como também posso usar ponteira, né, o fluxo livre na ponta do nariz. Então, de vez de colocar a máscara, eu vou pegar a mangueira e colocar no narizinho dele. É o que ele suportar, é o que ele, como posso explicar? É o que ele tolerar da utilização de pré-oxigenação. Então, a galera fica querendo forçar um animal a usar a máscara. Às vezes, se você tira a máscara, coloca só o caninho na perto do nariz dele, isso já vai ajudar bastante, né? Então, bem próximo, menos de 2 centímetros do nariz, já vai ter uma FiO2, já vai entrar um oxigênio de 40%, que já é o dobro do que entraria no oxigênio atmosférico, tá bom? Por quê? Porque nem sempre o paciente está sedado, às vezes ele não tolera essa máscara. Às vezes já tem um pouco de ISO junto ali da máquina, da aparelho de anestesia, e o animal fica não tolerando o cheiro, tá? Então aí você tira a máscara e coloca um pouquinho no nariz. Pensando que na pré-oxigenação ele só está com MPA, né? Então está numa situação assim. Quais são os pacientes obrigatórios? Vamos dizer que a gente tem que fazer a pré-oxigenação em todos eles. Braquicefálicos, já tem uma dificuldade de respirar naturalmente, né? Os obesos, que têm uma baixa capacidade de extensão torácica, então tem uma dificuldade respiratória, né? Um diafragma mais rígido. As gestantes, porque tem uma demanda também de complacência, né? Então já tem um diafragma muito alto, já tem uma dificuldade em respiração, tá? E aí os pacientes críticos, né? Os cardiopatas, os pacientes com piométrica que estão em risco de sepse. Então esses pacientes mais críticos, todos eles são beneficiados, tá? Principalmente filhotes também, com a pré-vacinação, são muito beneficiados. Então, por isso que eu coloquei na minha prática, eu faço em todos, tá? O segundo passo é o momento que a gente vai começar a administrar os anestésicos no nosso paciente, tá? Então, com isso, eu acabo utilizando como um primeiro, meu principal coindutor, o fentanil. O fentanil vai reduzir a CAN e vai reduzir também a quantidade de anestésico total no nosso transanestésico. Esse não é o objetivo do fentanil, é uma consequência, tá? Porque eu não vou dizer assim que eu uso fentanil para economizar anestésico, tá? A economia não existe porque quem paga é o tutor, tá? Então, não é o foco, é a economia. O foco é que quanto menos anestésico puder no paciente, menos efeito colateral ele vai ter. Então, tudo isso entra sempre com o foco objetivo, a melhor condição do nosso paciente, tá bom? Então, como que eu faço esse fentanil? Eu faço uma dose de 2,5 a 5 microgramas por quilo e lento, tá? E aí eu aguardo 1 ou 2 minutinhos para ele poder fazer efeito, tá bom? O que, que é importante nessa situação para fazer o fentanil intravenoso? Tá? Eu posso programar uma bomba de fusão para fazer esses 2,5 miligramas por quilo em 1 minuto. Tá? Então, coloco, faço a conta na bomba e faço para ele fazer esse volume em 1 minuto. Tá? Ou você também pode fazer na mão, tem que fazer bem lentinho. Tá? A diferença desse animal muito pequeno é um volume muito pequenininho, você não consegue controlar isso em 1 minuto. Aí o que eu faço? Eu diluo ele uma seringa maior para poder entrar numa condição mais lenta. Tá? O que é importante é não ter pressa mesmo, é poder ser um pouco mais lento, tá bom? Porque, assim, teoricamente, existiria um risco de opioides IV gerarem convulsão, tá? Eu já vi no tramadol fazer isso, eu já vi na morfina fazer isso. No fentanil, nunca vi, já vi fazer o fentanil rápido e eu não vi isso acontecendo. O que é mais provável que pode acontecer é uma paralisia intercostal.
Então, o paciente fica com tórax em barril. Ele causa uma apneia expiratória. O paciente fica expirando por muito tempo. E aí, o paciente vai ter diminuição da oximetria, vai ter uma dificuldade respiratória com isso. Esse é o tipo de apneia mais comum que a gente pode encontrar na infusão muito rápida de fentanil, tá bom? Os benefícios, tá? A redução de 30 a 50% de anestésico geral, não só o propofol, mas também o inalatório, tá? Uma transição suave, com menor depressão respiratória, fazendo lento, obviamente, tá? E com isso vou ter uma estabilidade hemodinâmica muito mais segura, tá bom? Principalmente a questão do cardiopata, tá? Aqui eu vou ter uma condição muito bem lentinha. E no próximo passo eu vou explicar um porquê que eu utilizei nessa sequência, tá? Então, por quê? Porque antes, por um tempo, eu fazia o propofol primeiro e depois eu fazia o fentanil. Só que eu comecei a ver que gerava muito problema de é, de apneia, tá? E com isso também uma frequência cardíaca um pouco mais reduzida em todos os processos. Então, o que eu acabei entendendo depois, eu fiquei pensando por que que isso acontece. E encontrei algumas referências que explicam que o fentanil, ele vai ocupar os receptores, né? Ele vai sensibilizar os receptores neurológicos para o propofol fazer efeito. Se eu faço ao contrário, o propofol sensibiliza os receptores opioides, o sistema nervoso central, fazendo com que o fentanil tenha um efeito muito mais exacerbado de dose. Outra situação que eu posso explicar disso, lembra lá que eu falei que o fentanil diminui 50% a necessidade de anestésico. Vamos dizer que eu precisava fazer 2 ml e quando eu faço fentanil, eu acabo fazendo só apenas 1 ml, tá? É, só que eu fiz o propofol primeiro, então eu já fiz os 2 ml. A partir do momento que eu faço fentanil, é como se o propofol que já está dentro do paciente tivesse sobrando, estivesse a mais, tá? E qual que é a diferença disso? A diferença é que quando eu faço fentanil a mais, eu tenho uma apneia expiratória. Quando o propofol, que é o causador da apneia, eu tenho uma apneia inspiratória, tá bom? Um detalhezinho, mas no final das contas, o paciente é tudo apneia. Então, a partir do momento que eu faço fentanil primeiro, eu acabo ali preparando o cérebro a receber o propofol. E nessa condição, eu vou fazer o propofol titulado, vou fazer o propofol minimamente necessário para o paciente poder ser intubado. Tá? A partir do momento que eu faço o contrário, eu acabo fazendo muito propofol para poder induzir o paciente, e aí o fentanil faz uma condição de sobrecarga no nosso paciente, fazendo sobrar fármaco, o fármaco que já está nele, vamos dizer assim, tá bom? Então, isso entra numa condição que a gente precisa ter cuidado. É o mesmo cuidado que a gente precisa ter no momento que o paciente sente dor no meio do procedimento, quando a gente vai fazer um resgate analgésico. Se eu faço um resgate analgésico com fentanil, eu vou ter, eu vou ter também uma condição de apneia e uma dificuldade respiratória também, uma depressão respiratória no transoperatório do nosso paciente. No resgate analgésico, ninguém faz fentanil em 1 minuto. Todo mundo faz fentanil muito rápido. Então, com isso, acaba gerando uma sobrecarga respiratória também. Por isso que no resgate analgésico, a gente vai ter outros fármacos de primeira eleição para resgate de dor. Mas aí é uma outra aula, já falar sobre isso mais para frente, tá bom? O terceiro passo, aqui sim, seria o propofol, tá? Muitas vezes, quando eu comecei a fazer atendimento paciente crítico, eu via muito o pessoal falando, tomidato, 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 tomidato. E ver, não conseguia comprar, não conseguia adquirir, mas eu fiquei estudando tomidato. E encontrei muita referência humana, então o pessoal acaba usando ali o etomidato para indução, já que ele é muito mais seguro na condição cardiológica, ele vai agir também em GABA, em receptores GABA, e vai gerar sedação do paciente sem gerar depressão miocárdica, sem gerar uma diminuição da frequência da contratilidade cardíaca e com isso diminuição do débito cardíaco. O etomidato é uma condição para o coração mais segura, tanto na veterinária como na humana. Só que eu via que na utilização do entromidato na medicina humana era com um bloqueador neuromuscular, eles fazem uma intubação em sequência rápida. Então, eles fazem entromidato, fazem o bloqueador neuromuscular, intuba e põe no ventilador mecânico. E isso ficou na cabeça, assim, poxa, queria poder fazer isso no veterinário, mas não vou ficar ventilando todos os meus pacientes. Então, gera uma situação de também eu cometer outros erros, né? Querer acertar uma coisa e errar outras coisas, principalmente no cardiopata. E comecei a pesquisar, tentar achar mais referências veterinárias e encontrei algum pessoal que fala que no etomidato ele pode gerar tremores, ele pode gerar um tremor muscular. Antes de gerar um relaxamento, ele vai gerar um tremor. E esse tremor
faz com que aumenta a frequência cardíaca, faz com que aumente a requisição de oxigênio, então o paciente vai precisar de mais oxigênio naquele momento. E para o cardiopata precisar de mais oxigênio é um problema. E aí encontrei um trabalho que fez a indução com etomidato associado com a indução com propofol. E os dois deram uma condição favorável. Então, sim, tanto a indução com etomidato como a indução com propofol tiveram a mesma segurança cardiogênica. Falei, mas peraí, se todo mundo fala que o propofol é ruim e o etomidato é melhor, e tem um trabalho que mostra que os dois são iguais, tem alguma coisa diferente nesse trabalho. E realmente, de fato, tem, que é o tempo da indução do propofol. Então, assim, eu aprendi, vi anestesia, o pessoal fazendo tiopental. Como que é a indução com tiopental? Calcula a dose, faz metade rapidinho, depois vai fazendo o resto complementar. E isso veio muito, por também muita aparência, muita prática, né? O pessoal já fazia isso com o tiopental, quando pegaram o propofol, fizeram do mesmo jeito. Metade do propofol e complementa o propofol até necessidade. Então isso houve uma mudança de fármaco, mas não houve uma mudança de prática. E com isso observou-se muito problema cardiogênico. Claro, é outro fármaco, né? É outra forma de agir, tá? Então, hoje a gente sabe que o pico do propofol vai ser em 2 minutos. Então não tem por que eu gerar esse bolus rápido para ter um efeito máximo só daqui a 2 minutos. Então eu injeto em 1 segundo, mas eu vou ter um efeito máximo só em 2 minutos. Essa diferença acaba gerando muito efeito colateral relacionado ao propofol, tá? Porque por que demora 2 minutos para o propofol fazer efeito? Porque é o tempo que o propofol precisa para ultrapassar a barreira hematocefálica, que é onde ele vai agir. Só que enquanto ele não atravessa a barreira hematocefálica, ele vai para o coração, ele vai para o músculo, ele vai para outros órgãos, gerando efeito colateral. Se eu fizer uma infusão lenta em 2 minutos, ele vai praticamente todo o sistema nervoso central e eu vou ter menos efeito colateral. Então, o segredo do propofol seguro na indução não é a dose e o volume, é a forma com que você faz a infusão, tá bom? Com isso, prevenindo a apneia súbita da hipotensão e permitindo uma titulação mais precisa e um controle melhor do nosso paciente, tá? Então, atinge a dose efetiva para poder realmente fazer a intubação, que a gente vai falar o nome disso em titulação. A gente não vai fazer tudo o que a gente calculou, a gente vai fazer aquilo que o paciente precisa para poder ser intubado. Vai mudar a dose com o nível de sedação que o paciente está no momento que você quer intubar ele. Então, assim, se o paciente está super acordado, você vai ter que usar mais propofol. Se o paciente está muito relaxado, já está sedado, você vai usar menos propofol. Tá? Então, assim, e isso eu separei como dexmedetomidina e sem dexmedetomidina. Quando a gente usa dexmedetomidina no MPA, a gente acaba tendo um paciente muito sedado, até mesmo globo ocular rotacionado, numa situação que eu preciso muito pouco propofol para gerar essa intubação. Tá? Então, eu vou usar de 1 a 2 miligramas. Eu calculo, é isso que eu posso usar, mas às vezes a gente acaba utilizando até menos. Tá? E sem dexmedetomidina, a gente vai usar um pouco mais, de 2 a 4 miligramas por quilo. Se eu não usasse nada de MPA, vou induzir uma paciente direto intravenoso, eu vou acabar, seria uma dose de 8 miligramas por quilo. Mas aí também entra uma situação que é muito difícil, né? Então, é mais interessante mesmo fazer MPA. Já estou fazendo fentanil antes, então acaba que não uso tudo isso mesmo de propofol para induzir um paciente, tá bom? Mas entra nessa condição. Vamos dizer que errei, o MPA com Dex não foi tão boa, vamos dizer assim que o fentanil com propofol não chegou naquela indução que eu queria, o paciente muito agitado, o paciente com muita dor, subestimei a dor e agora eu não estou conseguindo fazer ele induzir. Eu posso utilizar como terceiro passo aí a ketamina, tá? Antes de poder falar ketamina, eu vou puxar aqui que é a dose do propofol. Eu posso fazer o propofol na mão, um controle bem lentinho com a mão, chegar aos 2 minutos, tá? Ou eu posso fazer na bomba. Para eu colocar na bomba, as bombas são ml por hora, então eu tenho que fazer a conta da dose que eu quero utilizar, tá? O peso do paciente dividido pela concentração. Esse é o volume total que eu vou usar no, no, na indução, que eu posso usar na indução. Aí eu vou transformar esses mLs, né, em numa taxa em ml por hora. Aí eu vou ter que multiplicar por 60 e dividir por 2. Eu multiplico por 30. Tá? O que, que essa conta vai fazer? Vai mostrar quantos ml por hora. Então, assim, um paciente com 10 quilos, eu vou fazer uma dose de 2.
de Propofol, tá? Então, vou usar um volume total de 2 ml. Dose vezes peso de concentração, 2 ml. Tá? Com isso, eu vou precisar pôr na bomba 60 ml por hora. Pensa, 60 ml por hora é muita coisa. Só que eu não vou deixar a bomba de infusão correr por 1 hora. Eu vou deixar ele correr por 2 minutos. É o tempo que eu quero que a indução aconteça. Tá? Então, eu vou calcular para esse paciente de 10 quilos, vou colocar lá 60 ml por hora e vou deixar correr apenas por 2 minutos ou até que o paciente possa entubar, né? O que chegar primeiro, vamos dizer. Então, às vezes, com 1 minuto, o paciente já dá para entubar. Então, eu não vou fazer o resto do propofol, tá? Então, essa é a forma que a gente consegue fazer indução na bomba, utilizando lá na bomba de seringa um modo que é o modo taxa. É o modo que a gente mais utiliza, tá bom? Se tudo isso chegou aos 2 minutos, o paciente não caiu ainda, antes de eu querer fazer mais propofol, eu posso fazer aí a ketamina, tá? Que é um inibidor, ele age nos receptores NMDA e ele vai gerar uma sedação complementar, tá bom? O que tem de diferença ali de hoje na, de acesso à ketamina? Tem a ketamina humana, que ele é mais puro, então vai ter menos tolerância, menos efeitos colaterais, então eu vou ter uma condição mais limpa do meu paciente. E eu tenho a veterinária, que é uma substância rancêmica. Então acontece, dentro da nossa vitamina veterinária, eu vou ter duas moléculas, tá? Elas são como se fosse um espelho do outro, tá? Então o S+, que é o que realmente tem o efeito de sedação e efeito analgésico que a gente quer, e o R-, que é o que tem os efeitos colaterais, que na medicina humana é o que faz o efeito recreativo, psicotrópico, de euforia. Tá? Por isso, nossos pacientes, quando a gente faz ketamina, tem os efeitos também eufóricos, tem efeitos excitatórios. Tá? A ketamina humana acaba sendo um pouco mais cara com relação a valor por ml. Tá? Então, a gente acaba utilizando muito ainda na rotina a ketamina veterinária. Tá? Qual que é a condição? Por que eu falo isso? Se você atende paciente crítico, vale a pena aí você ter a ketamina humana, que vai te ajudar bastante a induzir pacientes. Tá? Nesse caso, com a ketamina humana, eu posso utilizar a ketamina nesse meu passo a passo antes do propofol. É uma situação bem tranquila. Por quê? Porque às vezes você não quer usar o fentanil no paciente. E aí? Não quero usar o fentanil. O que eu vou fazer? Vou colocar a ketamina primeiro e depois o propofol. Com essa condição, a melhor indicação é a ketamina humana. Ah, não tenho, vou usar a ketamina veterinária. Então, o que eu vou fazer? Não vou usar o fentanil nesse protocolo, vou usar a ketamina e o propofol. Então, vou fazer um pouquinho de propofol. Quando o meu paciente tiver meio relaxado, eu vou fazer ketamina. Por quê? Porque se eu faço a ketamina primeiro, eu vou fazer espasticidade. Vai gerar aquela contração muscular intensa. Tá? Isso pode gerar até incômodo no pós-operatório. Então, quando eu faço o propofol primeiro, já faço meu relaxamento, aí eu posso entrar com a ketamina. Ketamina tem um tempo de ação ali, 40 segundos, já está no efeito máximo do sistema nervoso central. Então, é uma fármaca que a gente acaba utilizando bastante também em resgate analgésico, tem uma ação muito rápida. Tem um complemento sedativo, porque a ketamina é muito, muito, muito boa. Qual que é o problema? É o momento que você coloca ele no protocolo. Tá? Eu nem uso mais ketamina e MPA, só uso ketamina como um complemento de indução e resgate analgésico. Tá bom? Por isso que aqui ele vai para o quarto passo. Se eu não quero usar fentanil, ele vai para o terceiro passo, vai para o segundo passo, depois o propofol, e aí dá continuidade, tá bom? Então entra nessa condição, se não for usar o fentanil, né, a gente vai usar o propofol um pouquinho, o meu relaxou, entra com a ketamina 1 a 2 mg por quilo, aí eu faço o resto do propofol para poder entubar, porque só a ketamina não tira o reflexo protetor e eu não consigo entubar, tá bom? Induzir o paciente, agora ele permite uma intubação, eu vou para a intubação e bloqueio periglótico. A região da glote, o processo de intubar é um processo doloroso, tá bom? E a presença do tractotubo também causa desconforto no trânsito. Então a gente acaba utilizando como praxe, em todos os gatos a gente vai fazer isso, mas eu também vi que em braquicefálico eu preciso fazer, que em paciente obeso eu preciso fazer. Então assim, eu já faço para todos. Já puxo lidocaína para todos os procedimentos, então eu já faço a periglótica em todos os meus pacientes, tá bom? E nisso que eu vou fazer? Quando o meu paciente perder reflexo palpebral, quando o meu paciente tiver a mandíbula frouxa, na hora que eu puxo a língua e ele não retrai, é esse momento que eu vou parar o propofol e vou entubar meu paciente. Tá? Vou fazer o posicionamento com ele, vou estilar gotas de lidocaína puras ou diluídas, tá?
não tem problema, mas eu vou diluir nessa região, nas cordas vocais, tá? E com isso, a partir do momento que eu fizer, conto até 10, eu brinco com meus alunos, conto até 10 e entubo. Então, o que eu vou fazer? Tá na pré-oxigenação, o paciente está com a máscara, eu vou tirar, posicionar, instilar a lidocaína, colocar a máscara, contar até 10 e vou lá intubar de novo, tá bom? Esse é o passo a passo mais seguro para você poder fazer intubação de maneira mais tranquila, tá? O que eu tenho que entender? Que essa lidocaína que eu estou usando aqui, tem que fazer parte do cálculo da lidocaína em todo o procedimento. Ah, posso dar BUP, posso dar ROP? Pode, mas aí é só uma gotinha, tá? Se eu errar uma gotinha aqui, eu vou perder mais o volume de anestésico geral, tá bom? O anestésico local lá. Então aqui é só uma gotinha. O que eu não posso utilizar aqui, não é seguro, tá? A xilocaína, que é a lidocaína spray, tá? Porque uma borrifada daquilo lá tem 10 miligramas, tá? Em 1 ml. Então, assim, se o paciente é pequenininho, uma borrifada de lidocaína já tem efeito tóxico total que o meu paciente pode receber, tá? É por isso que eu não uso, nem tenho mais, até tirei do centro cirúrgico para ninguém usar o spray, né, de lidocaína, xilocaína, tá bom? Aqui de 30 a 60 segundos, eu falo conta até 10, eu já consigo entubar o paciente, uma vantagem muito boa, tá bom? Aqui eu vou diminuir o estímulo, vou diminuir o efeito vagal, e meu paciente no pós-operatório vai tolerar melhor o traqueotubo, vai acordar com o traqueotubo, não vai ter o primeiro reflexo de tosse. Então aqui eu tenho uma segurança de todo o meu procedimento, é muito, muito importante, tá bom? E aqui eu vou para a paramentação, tá bom? Qual que é o principal ponto aqui, né? Que eu expliquei lá, mas aqui eu preciso mostrar o risco desse processo, tá bom? Que aqui é como se fosse um pit stop mesmo, como se fosse uma equipe de Fórmula 1 colocando lá o carro de Fórmula 1 estaciona, então já vem toda a equipe, já ergue, já coloca as rodas, já faz tudo certinho. Isso tem que ser muito rápido. Por quê? Porque até esse momento você não sabe a frequência, você não sabe a oxigenação, você não está monitorando o paciente, tá bom? Então até agora você tá pilotando as cegas, sem instrumento. Tá? Então esse momento você tem que colocar os eletrodos de maneira mais rápida. Então assim, não é esse momento que você vai desembolar o eletrocardiograma. O fio do eletrocardiograma tem que estar pronto para uso já antes de você ter feito o MPA. Tá? Então não é agora assim, esse oxímetro não encaixa, vou pegar o outro. Não, gente, tudo que você vai usar já está preparado lá. Já fez o checklist antes de fazer MPA. Então está tudo preparado. Então aqui é só pegar e pôr, pegar e pôr, pegar e pôr. Só que não é assim, eu já vi muita gente tentando desembolar o fio de temperatura para colocar o termômetro como o primeiro eletrodo. Mas, gente, para ele morrer de hipotermia vai demorar algumas horas. Então não é a prioridade temperatura. A galera fica lá medindo manguito de pressão e não está com eletrocardiograma ainda. Então, assim, não sei, não existe uma referência, uma condição assim, ó, o Lab Jones, o Fantoni, a Fantoni, o Flávio, não tem um profissional que fale, ó, esse é o método correto. Então eu criei o meu, tá? Que se você achar pertinente, pode utilizar na tua rotina, não é validado, mas tem um objetivo lógico, tem um modo que você mantém o foco e você faz uma coisa de cada vez, e realmente aumentando as chances, diminuindo os riscos, tá? Que eu coloquei como base o ABC. Assim, o que é prioridade para mim? Se a prioridade, o A, é a prioridade na emergência, vai ser a prioridade para mim na hora da minha monitorização. Então, assim, o acesso venoso eu já tenho, eu já fiz, eu já cumpri esse algoritmo do acesso venoso, tá bom? Intubação, nesse momento da paramentação, eu já fiz a intubação. O paciente já está entubado, ou pelo menos deveria, tá? Qual que é o próximo eletrodo que eu vou colocar? O capnógrafo. Por que o capnógrafo é o primeiro eletrodo que eu vou pôr? Porque no capnógrafo eu vou ver se já entubei correto, então, se as vias aéreas do meu paciente estão viáveis, eu já vou ter a curva capnográfica aqui, e eu vou entender que meu paciente está ventilando e para que o tubo está no local correto, tanto que é o padrão ouro para verificação de intubação correta, tá bom? Então isso daqui já me mostra que o paciente intubei ele corretamente. Ótimo. Primeiro eletrodo. Segundo eletrodo, a oximetria. Por quê? A oximetria já me dá a saturação e já me dá uma frequência cardíaca de pulso, né? Uma frequência de pulso, tá? O quinto eletrodo vai ser o eletrocardiograma. Agora eu vou colocar o eletrocardiograma. E não é assim, coloquei o capnógrafo e vou, coloco o capnógrafo e avalio a curva.
coloco o oxímetro e avalio os valores. Coloco o eletrocardiograma e avalio a onda. Aqui repetiu, né? O 6, pressão arterial. Aí eu vou colocar o manguito de pressão arterial, vou medir a pressão e vou observar se a pressão está tudo ok. Aí eu vou colocar o termômetro. Enquanto está medindo a pressão, eu coloco o termômetro e agora meu paciente está totalmente paramentado, tá bom? Tem algumas exceções que eu quero colocar um acesso arterial. Poxa, agora você pode colocar um acesso arterial. Quando está medindo a pressão, você vai colocando, vai vendo o acesso arterial. Mas o paciente já está monitorado, o paciente já está visualizado. Gente, isso daqui, se demorar um minuto, já está demorando demais, tá? Então, você vai colocando e vai olhando o monitor, vai colocando e vai olhando o monitor. Vai gerando esse processo, que é uma condição que você vai avaliar. Por quê? Porque se não tiver entubado de maneira correta, do que me adianta o eletrocardiograma? O eletrocardiograma para mim não é nada. Eu preciso entubar o paciente primeiro. Então aqui é a ordem de prioridade para você, tá bom? Nessa mesma ordem de prioridade é a ordem que eu faço o monitoramento. Então eu faço o monitoramento do capnógrafo, depois a oximetria, depois o eletrocardiograma, depois a oximetria, depois a pressão, depois a temperatura. É esse formato que eu também marco na minha ficha. Por quê? Porque a temperatura está normal, a pressão está normal, o eletrocardiograma está normal. A oximetria não está respirando, eu vou considerar isso como última obrigação? Não. A ordem de prioridades também é essa, tá bom? De anotação, tá? E a minha lógica é o ABC da emergência, tá bom? Então, conclusão, né? Eu vou ter que ter um preparo, a pré-oxigenação, vou ter uma sinergia na minha coindução, utilizando fórmulas que se ajudam, que se convertem a gerar um efeito melhor, se convergem, vamos dizer a palavra correta, tá? Vou utilizar a técnica da infusão controlada, tanto por bomba ou manualmente. Eu vou fazer o propofol entrar na dose correta e o mínimo propofol necessário para isso, e vou gerar uma vigilância, um monitoramento imediato, já avaliando esse paciente se ele está totalmente estável, para aí sim eu verificar se o meu paciente sente dor e falar para o cirurgião, pode começar, tá bom? Então sempre vigiar, ver e verificar isso de maneira contínua, todo o procedimento de anestesia. É essas parâmetros que vão gerar uma hemostasia estável para o paciente e o resultado final objetivo, que é ele sair da cirurgia melhor do que ele entrou, tá bom? Espero que tenham gostado, deixa um comentário aqui, já segue o nosso canal para você não perder nenhum outro vídeo que eu vou lançar aqui todo mês, pelo menos 4 vídeos, você vai acompanhar no nosso perfil. Então já se inscreve aqui e compartilha com aquele teu amigo que tema, ou que não gosta, ou que faz de outra forma com o que eu falei aqui. Se você achou pertinente, espero ter ajudado na tua rotina, beleza? Fique com Deus e boa rotina.